E hoje nós vamos para o nosso quinto dia, o roteiro do programa Acordando Motivada, a mensagem que eu já enviei para vocês, o nosso momento da reeducação alimentar, o aprendizado nutritivo e a gente vai fechar o nosso dia afirmando o positivo. Acordando Motivada é a mensagem linda que eu enviei no dia de hoje e o momento da reeducação alimentar. Antes de entrarmos no nosso tema de hoje, fica a dica para vocês, a partir de hoje, pensar antes de comer. Será que naquele momento, aquela vontade de comer já está na hora da refeição? É uma ansiedade? É porque viu o alimento ali e quer comer? Então, quando a gente pensa antes de comer, a gente evita aí o consumo de grandes quantidades de calorias ao longo do dia. Outra dica que eu gostaria de dar para vocês é que quando a gente está hidratadas, quando a gente bebe grande quantidade de água, diária alimentar, estou enviando o cálculo da quantidade de água a ser consumida ao longo do dia. E eu quero dizer também que no nosso cérebro nós temos dois sítios de ativação, que é o da água e o da fome. Então, quando eu não bebo água, essa ativação ela vai ter, porém o paciente ele pensa que é fome. Então vai lá e come ao invés de hidratar. O certo seria a pessoa beber água o dia todo e aí essa ativação vai ser somente quando o paciente tem fome. Então fica a dica para vocês hidratar bastante e pensar e refletir um pouquinho se naquele momento já está na hora da refeição, se está comendo por ansiedade, porque viu o alimento. E agora nós vamos entrar no nosso tema, que é de olho no rótulo. Então, nós vamos entender um pouquinho como que se faz uma leitura de rótulos e eu sempre oriento o meu paciente que é através do rótulo da leitura que eu consigo saber o que eu estou levando para casa. Então, a primeira parte que vocês tem que aprender a ler rótulo é a lista de ingredientes e geralmente ela fica atrás do produto e na lista de ingredientes é padrão para todos os produtos. O primeiro ingrediente é que tem maior quantidade no produto. Então eu trouxe aqui essa embalagem de pão integral. Então, aqui na embalagem, na frente, está escrito integral e quando eu viro o rótulo e quando eu viro a embalagem, o primeiro ingrediente está escrito farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. E logo após a farinha de trigo integral. Ou seja, esse pão, por mais que ele fala no rótulo, que é integral, ele não é verdadeiramente integral. Eu trouxe outra embalagem e ele está escrito 100% integral e quando a gente vira a embalagem, na lista de ingredientes, farinha de trigo integral. Então, esse é o primeiro passo para a gente entender rótulos. Alguns pacientes me perguntam, eu tenho que olhar marca? Não preciso olhar marca. Você tem que tentar identificar o que você busca. Por exemplo, aqui a gente está analisando um alimento integral. Então, é padrão. Para mim comprar um biscoito, um bolo, qualquer outro produto integral, o primeiro ingrediente tem que vir escrito farinha de trigo integral. Outra coisa importante para vocês, além da lista de ingredientes, nós vamos para a porção. É obrigatório ter na informação nutricional a porção em gramas e em medidas caseiras. Porque se me falar assim, igual por exemplo ali, informação nutricional, porção 60 gramas, eu não sei o que é 60 gramas. Então, eles têm que me informar. Aquele produto ali, 60 gramas, significa 3 colheres de sopa. Então, eu trouxe aqui aquele mesmo pão integral que eu mostrei para vocês, a lista de ingredientes. Então, eu olhei na frente dele 100% integral.
primeira farinha de trigo integral, e aí eu venho para a porção. Então, ali ele me fala que 25 gramas é a porção deste pão e que equivale a uma fatia. Excelente! Outra coisa que nós temos que abordar também aqui é a questão das calorias. Então, nós vamos olhar porção e agora nós vamos partir para as calorias. Então, uma fatia de 25 gramas tem 53 calorias. Aqui ao lado já está a porção de 106 calorias, 2 fatias. E o que eu oriento, que às vezes é muita dúvida de pacientes, qual que é a quantidade, qual que é o pão máximo que eu posso encontrar com umas calorias, algum pão que não seja alta caloria. Então, no máximo aí 122 calorias para 2 fatias. Olhou ingredientes, olhou porção, olhou calorias. Outro passo fundamental é olhar o sódio. Então, aqui, para uma fatia, tem 109 miligramas de sódio. E eu estou mostrando para vocês, neste slide, sobre o sódio. Nós temos uma recomendação diária de sódio. Nós podemos ingerir 2.000 miligramas de sódio ao longo do dia. E vale ressaltar aqui para vocês que o sódio ele está presente no solo, então frutas, verduras e legumes também têm sódio, lógico que em pouca quantidade. E todos os alimentos industrializados, eles têm grande quantidade de sódio porque o seu objetivo é para conservação. E quando tem esse excesso de sódio no organismo, principalmente para vocês que estão no processo de emagrecimento, é porque ele provoca o excesso de sódio retenção. Então, a chamada retenção quando há o consumo de muito sódio. Então, aqui para vocês, nesse próximo slide, uma fatia, 25 gramas, 109 miligramas de sódio. Então, eu coloquei ali a recomendação diária é 2.000 miligramas, 2 fatias tem que ter no máximo 250 miligramas de sódio. Então, olhamos lista de ingredientes, fatia, calorias e agora nós olhamos a questão do sódio. E outra coisa importante seria olhar fibras. Então, um pão com uma quantidade de fibras ideal seria 3,5 gramas de fibras. Aqui a gente consegue atingir 3,5 em 2 fatias. Excelente! E outra coisa importante para vocês é olharem validade, principalmente dos alimentos perecíveis. E cuidado com as promoções, geralmente quando tem promoções nas prateleiras, pode ficar de olho porque está próximo de vencer. E às vezes não compensa comprar um alimento próximo da validade para o consumo. Então, só para demonstrar para vocês, esse daqui é um pão integral, lembrando que não precisa olhar a marca, o que a gente tem que entender aqui é olhar na frente do rótulo, como a gente aprendeu nos slides anteriores. Então, esse pão está escrito pão integral com castanhas do Pará e cacau, ok? Então, ele já está falando que é pão integral. Então, a gente vai virar a embalagem, depois a gente vai para a lista de ingredientes. Primeiro ingrediente, farinha de trigo integral. Excelente. E aí, depois a gente vai para a questão da informação nutricional. Então, 50 gramas equivale a uma fatia e meia. O valor calórico, 134 calorias para uma fatia e meia. E aí, a questão do sódio, 180 miligramas, tá legal. E a fibra alimentar, 6,3 gramas, que tá excelente também. Então, ele é um bom pão, pode comprar, mas vocês têm que aprender a ler toda essa informação. Então, só recapitulando, você olha na frente, se ele é pão integral, nós vamos confirmar atrás.
primeiro ingrediente que tem maior quantidade no produto. Então, tem que ser farinha de trigo integral. Depois, nós vamos para a porção. E aí, a gente vai para o valor calórico, 134 calorias em uma fatia e meia. E agora, nosso momento do aprendizado nutritivo é a postagem da alimentação. E eu estou enviando para vocês um diário alimentar para vocês anotarem a alimentação do dia. E nós vamos fechar o dia afirmando positivo. E amanhã, nosso 6º dia. Continue acompanhando, continue seguindo as orientações. Eu aguardo você.